Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Pai amado, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui, Senhor, o Senhor nos acompanha, meu Deus, nos livrando de perigos, nos livrando da morte, Senhor, nos abençoando, Pai amado, mesmo nós não merecendo, Pai amado, mas o Senhor nos abençoa a cada minuto, Senhor, com oportunidade de respirar, oportunidade de se alimentar, Pai amado, oportunidade de caminhar, Pai amado. E muitas vezes, Senhor, somos ingratos, muitas vezes não agradecemos a Ti, porque achamos coisas simples, Pai amado. Mas, na verdade, Senhor, isso é um milagre que o Senhor nos dá, Pai amado, a cada dia. Senhor, obrigado por Teu amor, obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigado pela Tua justiça, Pai amado. Perdoe os nossos pecados, Senhor, os nossos erros, nossa infidelidade a Ti, Pai amado. Perdoe, Senhor, nossas omissões, nossas mentiras, Pai. Nos perdoe por muitas vezes, Senhor, nos desviar do Teu caminho, Pai amado, e querer trilhar o nosso próprio caminho, Pai amado. Já vimos que isso não dá certo, Senhor, porque dependemos de Ti, Senhor. Temos que trilhar o Teu caminho, pois o Teu caminho é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Ninguém vai a Deus senão por Ti, Jesus. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de Te buscar, de Te adorar, de Te engrandecer, Pai. E nesse devocional, Senhor, Te peço, meu Pai, nos ajude a compartilhar a Tua palavra através da internet, Senhor. E que mais vidas, meu Pai, sejam alcançadas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. 1º de novembro, mais um mês que se inicia. E o devocional de hoje é referente a Filemão. Capítulo 1, versículo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3, tá? Que diz assim, a palavra do Senhor. Uma introdução dessa parte diz assim: como de costume, Paulo começa a carta dando o seu próprio nome e os nomes dos seus companheiros de trabalho. Diz quem são os leitores da carta
e faz uma oração a favor deles. Versículo 1 diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com os meus irmãos junto com meu irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho. A igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. E o devocional diz assim: há uma igreja nessa casa? Os pais, os filhos, amigos e servos são todos membros dela? Ou alguns ainda não se converteram? Paremos aqui e nos façamos a seguinte pergunta: eu sou membro da igreja nesta casa? Como o coração do pai saltaria de alegria e os olhos da mãe se encheria de santas lágrimas, se do mais velho ao mais novo todos fossem salvos. Oremos por esta grande misericórdia, até que o Senhor a conceda a nós. Ter todos salvos em sua casa provavelmente era o desejo mais caro para Filemon. Porém, isso não lhe foi concedido por completo. Ele tinha um servo perverso, Onésimo, que, o tendo enganado, fugiu de seu trabalho. As orações de seu mestre os seguiram, e por fim, pela vontade de Deus, Onésimo foi levado a ouvir a pregação de Paulo. Seu coração foi tocado e ele voltou ao seu Senhor, para não apenas ser um servo fiel, mas um amado irmão, acrescentando mais um membro à igreja na casa de Filemon. Há algum servo não convertido ou filho ausente nesta manhã? Faça uma súplica especial para que possam, ao retornar para casa, alegrar todos os corações com as boas novas do que a graça lhe fez. E quem estiver presente, participe da súplica. Se há tal igreja em sua casa, dirija de forma apropriada e que todos ajam como se estivessem sob o olhar de Deus. Executamos os afazeres rotineiros da vida com santidade instruída, diligência, bondade e integridade. Mas é esperado de uma igreja do que de uma casa comum. A adoração familiar deve, em tal caso, ser mais devota e genuína. O amor entre as pessoas deve ser mais caloroso e constante, e a conduta exterior deve ser mais santificada e semelhante a Cristo. Não precisamos temer que a pequenez de nossos números
nos deixe de fora da lista de igrejas, pois o Espírito Santo inscreveu essa igreja familiar no inspirado livro memorial. Como membros do seu corpo, que nos aproximemos do grande cabeça da igreja e imploremos a ele que nos dê a graça de resplandecermos a glória de seu nome diante dos homens. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos 32. Salmos de confissão e perdão. Uma introdução diz assim: Salmos de sabedoria. Referência. Introdução do Salmo 3, versículo 6. Escrito por um homem que confessou o seu pecado e foi perdoado. Referência a Salmo 51. Primeiro, louvor, versículos 1 e 2. Segundo, confissão de pecado, versículos 3 a 7. Terceiro, uma mensagem de Deus, versículos 8 a 9. E quarto, proteção divina para as pessoas honestas, versículos 10 a 11. Este é o segundo salmo penitencial, referência a Salmo 6. E os salmos iniciam assim: Poesia de Davi. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu me perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo. Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com o cabresto e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes, por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes
a Ele. Amém. Vamos por alguns comentários e referências do Salmos 32. Salmos 32, título hebraico, referência, introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 32, versículo 1. Feliz. A pessoa que é perdoada dos seus pecados sente a paz de Deus, que é a primeira condição para ter a felicidade. Referência, Salmo 1, versículo 1. Perdoa. Nos versículos 1 a 2, parte A, são usados 3 verbos para dizer o que Deus faz com os pecados. Primeiro, Ele perdoa. Quer dizer, leva para longe. Referências. Salmo 103, versículo 3 e 1 João, capítulo 1, versículo 9. Segundo, Ele apaga a palavra que traduz. Ele apaga. Palavra que traduz o hebraico. Cobre. Aquilo que não deve ser visto. Versículo 1 do Salmo 32, parte B. Terceiro, Ele não acusa. Assim, o perdão consiste em jogar longe o fardo do pecado, em apagar a mancha que ele deixa e em ser a pessoa declarada não culpada pelo juiz que é Deus. Versículo 5 do Salmo 32, Salmo 25, versículo 18. Em Romanos, capítulo 4, versículos 7 a 8, Paulo cita os versículos 1 a 2, parte A, como traduzidos na Septuaginta. Salmo 32, versículo 2. Falsidade, mentira, hipocrisia, engano. Referência, Salmo 144, versículo 8. Salmo 32, versículo 4. Tu me castigaste. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: tua mão pesava sobre mim. Referência, Salmo 38, versículo 2. E Salmo 39, versículo 10. Salmo 32, versículo 5. Confessei e tu perdoaste. Referências, Salmo 38, versículo 18. Salmo 130, versículo 8. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Isaías, capítulo 38, versículo 17. E 1 João, capítulo 1, versículo 9. Salmo 32, versículo 6. Ondas de sofrimento. Referência, Salmo 69, versículo 2. Salmo 32, versículo 8. Deus me disse. O texto hebraico não diz quem fala nos versículos 8 a 9. A maioria dos estudiosos pensa que é Deus, mas alguns acham que é o salmista. Salmo 32, versículo 10. Amor. Referência, Salmo 5, versículo 7. E por fim, Salmo 32, versículo 11. Corretos, obedientes. Referência, Salmo 34, versículo 15.
E é isso, gente. Salmo de número 32. Que Deus os abençoe.